Você vai jogar com fluidez em Full HD, com gráficos de boa qualidade, jogos competitivos acima de 100 FPS, alguns deles acima até de 200 FPS, comprando todas as peças em território nacional, ou seja, você vai ter garantia das lojas aqui do Brasil, gastando menos de R$4.000. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá aquele soco no like, dá aquela moral no inscreva-se para me ajudar e bora pro vídeo. Então, galera, o que eu tenho para indicar para vocês aqui, já iniciando, né, pelo coração da nossa máquina, é o processador. E o processador que eu indico seria o i5 12400F, tá? Esse processador tem um excelente custo-benefício. É um processador de 6 núcleos e 12 threads. Ele é muito eficiente, entrega um desempenho perfeito para jogos. Eu já tive esse processador e ele sempre me atendeu muito bem, tanto com jogos quanto com tarefas do meu dia a dia, edição de vídeo e tudo mais, né? Que são coisas que eu já pratico aqui há bastante tempo. Eu tive ele por aproximadamente 2 anos. E eu até lembro que na época eu jogava um jogo chamado Escape from Tarkov, e esse jogo é muito voltado para uso de processador. Você percebe que na maioria dos momentos do game ele não está usando a placa de vídeo direito, está usando mais o processador. Porque é um jogo que o cenário está em constante mudança, então ele não exige muito da placa de vídeo. E eu jogava também em Full HD, então eu acabava não forçando muito a minha placa de vídeo. E basicamente o que limitava os meus quadros era o processador. E eu rodava com mais de 100 FPS. E isso era muito bom, porque para um i5 entregar mais de 100 FPS num jogo como o Escape from Tarkov, que além de ter toda a má otimização, ele ainda era um jogo muito bom e pesado, cara, isso é sensacional e esse é o motivo que eu estou vindo aqui indicar ele nessa configuração. E como placa-mãe, visando o custo-benefício, né? A gente tem inúmeras placa-mães no mercado dessa faixa de preço. Eu não peguei a mais barata e não peguei a mais cara. Eu peguei ela do chip H610. Todas as placas praticamente vão entregar a mesma coisa usando esse chipset. A MSI Pro H610MG. Ela é o socket LGA 1700 para exclusivamente esse processador. Ela é DDR4 e ela tem 2 slots para 2 pentes de 8 ou 16 GB, aí vai da sua preferência. Ela tem suporte para M2, tem suporte para USB 3.2, entrada HDMI na própria placa-mãe, porém você não vai usar. Você vai usar a entrada HDMI da placa que eu vou estar indicando aqui, tá? No ato da pesquisa, ela estava custando na faixa de R$ 569, então ela está rodando na média desse preço. Quando você for procurar, você não vai achar nada muito diferente disso. Esse processador, eu encontrei ele no custo de R$ 699 e vai estar girando em torno desse valor. O que eu coloquei de memória? Eu coloquei um kit de memória de 2 pentes de 8 GB DDR4 3200 da Kingston HyperX Fury. Esse kit vai te atender muito bem para jogos. Hoje em dia é o mínimo que eu recomendo, porque os games estão utilizando muita memória RAM para você não ter nenhum travamento na abertura e nem no fechamento do game, né? É muito ruim quando você sai do jogo e tem que estar esperando o Windows se recuperar para você poder voltar a fazer suas tarefas normais. Então coloca 16 GB aí, porque você vai estar bem servido e não vai ter problema por um bom tempo. E eu encontrei ele na faixa de R$ 279,90, tá? Então quando você procurar não vai estar muito diferente disso o preço. E um adendo muito importante, eu coloquei uma memória DDR4 e coloquei uma placa-mãe também voltada para DDR4. Porém, esse processador ele também suporta DDR5. Então, caso futuramente sobre um pouco mais de grana e você acha que tem vantagem e está migrando para DDR5, então você vai conseguir fazer isso trocando somente a placa-mãe e a memória, não vai precisar trocar também o processador. E nesse momento, como o objetivo é montar um computador custo-benefício, vamos optar pela DDR4 porque o custo final dela sai mais em conta do que a DDR5. Se você conhece um amigo que esteja precisando estar montando uma máquina, ter essa faixa de valor, indique esse vídeo para ele, para poder estar divulgando também o meu trabalho aqui, tá? E se inscreva no canal, caso você goste do conteúdo, você vai estar colaborando também com a plataforma identificar de que esse conteúdo está sendo relevante e vai estar indicando para outras pessoas. E agora falando do componente mais importante do computador, de qualquer computador, porém muitas pessoas ainda não dão total atenção para ela, né? É a nossa fonte de alimentação. E a fonte de alimentação que eu escolhi foi a GameMax GS600, tá? Ela tem PFC ativo, ela possui certificações IEC 61.000 e a IEC 60.950.
Ela tem cabos revestidos com malha de proteção e o principal dessa fonte é que, por ela ser de 600 watts, ela vai conseguir aguentar o próximo upgrade que você for fazer no computador. Então, se futuramente você quiser melhorar a placa de vídeo, quiser melhorar outros componentes, adicionar mais componentes no seu computador, você tem uma fonte com uma capacidade boa que vai conseguir tancar tudo isso. Eu encontrei ela nesse momento da pesquisa por R$ 259,99. Então, quando você for procurar novamente, não vai estar gerando muito diferente disso. Para o armazenamento, eu venho trazer para vocês o Kingston M2 NVMe A2000 de 500 GB. Não é muita coisa, eu sei. Os games hoje estão ocupando muito espaço. Venho dizer que vai piorar mais ainda. Porém, para iniciar, lembra que o objetivo principal é o custo-benefício. Começa com de 500 GB. Os jogos que você joga com muita frequência, você mantenha eles instalados, e aqueles jogos que são campanha, que o objetivo mais é zerar e depois você não vai mais jogar, você desinstala e vai substituindo até as coisas melhorarem e você conseguir comprar um armazenamento adicional para colocar na máquina, beleza? Eu encontrei ele na faixa de R$ 269,90, então no ato da sua procura você provavelmente não vai encontrar nada muito diferente disso. E a placa de vídeo, meu amigo? Talvez eu te surpreenda, talvez não. Mas o que eu vim indicar para você aqui agora é a RX 5700 XT. Ela é uma placa esquecida, é uma placa que eu vejo muita gente não dar a devida importância que ela merece, porém é uma placa muito forte. Ainda é uma placa que tanca muito bem os games atuais. Eu inclusive tenho uma placa dessa. Quando eu coloco ela no computador, eu jogo tudo que eu quiser. Lógico, alguns jogos com a qualidade máxima, outros jogos com a qualidade mínima. Porém, eu consigo jogar tudo com boas taxas de FPS, sem ter que me preocupar com lag, sem ter que me preocupar com stuttering e travamento. Eu encontrei essa placa na Pichau por R$ 1.449. Essa placa tem 8 GB. A fabricante dela é a Mancer, e o detalhe mais importante, mesmo que ela seja antiga, ela vai vir com 12 meses de garantia. A própria Pichau oferece 12 meses de garantia da placa. Com isso, nós fechamos o orçamento dessa máquina em R$ 3.526. Essa sobra até os R$ 4.000, você vai ficar ao seu critério para estar escolhendo o gabinete que mais vai te atender. Tá? Porque gabinete eu acho que é uma coisa de gosto. Hoje em dia tem tanta variedade que oferecem uma boa qualidade de construção e uma boa performance de airflow, né? Então eu acho que o gabinete hoje em dia é mais estética, é mais o que agrada a você, o que você vai achar bonito com o setup que você vai montar. Fora que tem uns que vêm com mais fãs, outros que vêm com menos fãs e alguns que vêm sem fãs nenhuma. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que agora você tenha uma noção mais ou menos de como você pode conseguir montar o seu computador, seja exatamente essa máquina ou seja fazendo alguns ajustes de acordo com a sua realidade. Qualquer dúvida que você tiver, pode colocar aqui nos comentários. Forte abraço para você e até a próxima.